E se os maiores heróis esportivos do último século, tipo aqueles que assinaram contratos milionários, que lotaram estádios e entraram para a história, estivessem, na verdade, prejudicando o desempenho dos próprios times? Nossa, essa é uma ideia bem perturbadora para quem acompanha esporte. Pois é. Durante décadas, a sociedade mediu a excelência atlética usando uma matemática tão falha, mas tão falha, que é o equivalente a dar nota 10 para um estudante num trabalho em grupo só porque ele botou nome na capa, sabe? A famosa carona no esforço alheio. Exatamente. E hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num texto muito fascinante chamado 13 Novas Métricas. A nossa missão aqui é decifrar como o mundo dos esportes tomou consciência dessa própria ignorância estatística, né? Como eles abandonaram a intuição humana de vez. E criaram uma linguagem nova, né? Isso, uma verdadeira sopa de letrinhas de dados para tentar descobrir o que realmente define a excelência. O que é fascinante aqui é que as ferramentas que o texto descreve, elas não servem só para reescrever a tabela de um campeonato. O cerne dessa discussão toda é o esforço monumental para isolar o talento de uma pessoa de todo o ruído em volta dela. É a dificuldade absurda de separar o que é mérito real, o que é ajuda dos outros e o que é pura e simples sorte. E, lendo isso, a gente logo se pergunta se as métricas que a gente usa no mundo real, tipo no trabalho ou nas finanças, estão medindo a habilidade ou só premiando quem está no lugar certo na hora certa. Caramba, com certeza. E para entender essa revolução toda, o material sugere que a gente comece pelo esporte que tem o romance mais antigo e teimoso com os números, que é o beisebol. Ah, os puristas do beisebol. Pois é, a ideia clássica do sucesso lá sempre foi a tal da tríplice coroa, né? Se um jogador liderasse a liga em média de rebatidas, corridas impulsionadas, que são os famosos RBIs, e home runs, acabou. Ele era um deus intocável. Era o pacote completo, pelo menos no papel. Exato, no papel. Só que as mentes analíticas modernas pegaram isso e implodiram, começando justamente por esses RBIs. O autor do texto até conta uma história, uma anedota, onde ele diz que conseguiu 6 RBIs num único jogo. E para a velha guarda, isso é um feito heróico. Mas ele confessa algo sobre isso, né? Sim, ele confessa que o trabalho pesado de ocupar as bases já tinha sido feito pelos colegas de time antes mesmo dele entrar em campo para rebater. E, lendo isso, a analogia com o trabalho escolar em grupo bateu forte. Nossa, sim, é a definição perfeita. Tipo, 3 pessoas passam um mês virando noites pesquisando, aí o quarto integrante entra no dia da apresentação, digita o nome lá no slide e leva todo o crédito. Como que o esporte demorou tanto para perceber que idolatrava jogadores com base em puras oportunidades e não em habilidade isolada? Então, essa ilusão persistiu por mais de um século, porque o nosso cérebro tem uma preferência cognitiva muito natural por números inteiros, números fáceis de ver, pontos num placar final, sabe? O problema estrutural do RBI é que ele depende quase totalmente da competência dos outros. Como assim? Depende da ordem de quem joga. Exatamente. O lugar que o jogador ocupa na ordem de rebatidas dita a matemática. Se um atleta é o quarto a rebater num time de elite, os 3 caras antes dele provavelmente já vão estar na base só esperando o impulso para correr. Certo. Mas se você pega esse mesmo atleta com a mesma habilidade e coloca ele no pior time da liga, as bases vão estar sempre vazias quando for a vez dele. A biomecânica dele rebatendo pode ser idêntica, mas a métrica tradicional vai coroar ele num cenário e dizer que ele é inútil no outro. Caramba, isso é muito injusto. Demais. Qualquer métrica que precise do sucesso de terceiros para quantificar o valor de uma única pessoa é uma falha estatística terrível para medir talento isolado. E a média de rebatidas também caía nessa mesma armadilha boba, né? Porque, tipo, ela tratava todos os contatos com a bola do mesmo jeito. Como se fossem iguais. É, uma rebatida simples onde o cara avança só para a primeira base vale a mesma coisa na equação que um home run espetacular que limpa o campo inteiro. É uma distorção matemática absurda. Totalmente absurda. Mas, de acordo com o texto, os matemáticos precisavam consertar isso, sem afastar o torcedor mais tradicionalista, aquele cara que odeia a mudança. E a solução foi o WOBA, o Weighted On Base Average, criado por um estatístico chamado Tom Tango.
Um nome sensacional, diga-se de passagem. Sim, Tontango parece nome de espião. Mas como exatamente a matemática dele consertou essa igualdade absurda das rebatidas? Olha, o Oba resolve isso introduzindo uma álgebra de pesos lineares. Em vez de só contar erro e acerto tipo de forma binária, a equação do Tango pegou uma montanha de dados históricos para ver qual é o impacto real de cada evento na geração de corridas lá no final do jogo. Tá, e ele deu pesos diferentes para cada coisa. Exato. Por exemplo, a fórmula descobriu que uma base por bolas, o walk, tem um coeficiente de 0,69. Uma rebatida simples sobe para 0,88. Vai aumentando. Isso. Uma dupla vai para 1,25 e o home run passa de 2. Cada ação do jogador é multiplicada por esses coeficientes precisos, mas o verdadeiro golpe de mestre do Tontango foi o design da interface da métrica, por assim dizer. Como assim? Interface de uma equação. Ele ajustou a escala final da conta para que o resultado soasse familiar para quem já acompanhava beisebol há décadas. O WBA de um jogador de elite dá um número tipo .320. Que é visualmente idêntico à velha média de rebatidas de um astro. Exatamente. É como se eles tivessem colocado um motor com injeção eletrônica super complexo num carro, mas deixassem o painel analógico antigo ali para o motorista não se assustar, sabe? Nossa, isso é uma engenharia social aplicada aos dados pura e simples. Certo, vamos desempacotar isso, porque isso abre portas para a métrica que parece engolir todo o debate esportivo hoje, que é o WAR, o famoso Wins Above Replacement, vitórias acima do substituto. Isso. E quando a gente tenta processar o que essa estatística faz, a imagem mais nítida que me vem à cabeça é do professor substituto. Ou do mundo corporativo mesmo. Como assim? Imagina que a mente mais criativa de uma empresa tira a licença médica hoje. E aí o RH vai lá e contrata um funcionário temporário super genérico, daquele que só preenche planilha e ganha o piso salarial. O cara que só cumpre tabela. Exato. O quanto o lucro dessa empresa vai despencar em um ano. O IAR promete calcular esse exato valor de sobrevivência para o time, só que no esporte. É uma ótima analogia. Mas como que eles consolidam tanta coisa fragmentada? Tipo, o cara corre, lança, defende. Como colocar tudo isso num número só? Então, o mecanismo do WAR funciona estabelecendo uma linha de base universal. Porque comparar um jogador com o melhor do ano não diz muita coisa. Comparar com a média também engana. O WAR compara a produção do atleta com o nível de substituição. Que seria o tal do funcionário genérico. Isso, é aquele talento barato e abundante que fica lá nas ligas menores só esperando uma chance. A fórmula pega a eficiência de rebatida, do OBA, junta com o cálculo da defesa, da corrida, e subtrai a produção que esse jogador substituto genérico teria. Entendi. O número final te diz, de forma bem crua, quantas vitórias reais aquele atleta garantiu e que o time jamais teria conseguido com alguém comum jogando no lugar dele. Certo. Eu consigo visualizar muito bem a aplicação dessa matemática para quem corre e rebate. Mas as métricas para os arremessadores, os pitchers, essas desafiam um pouco a minha lógica intuitiva. Elas são polêmicas mesmo. O texto lista algumas, tipo o DIPS, o XFIP, mas destaca muito o FIP, o Fielding Independent Pitching. O argumento principal é que o FIP isola a habilidade do arremessador, apagando a defesa de toda a equação. Literalmente fingindo que a defesa não existe. E é aí que eu travo. Como é possível ignorar o campo todo? Se o cara arremessa a bola, o batedor acerta e a defesa tenta pegar, a matemática não pode simplesmente agir como se os outros jogadores tivessem evaporado. Parece contraintuitivo, né? Muito. Se a gente ignora a defesa, a gente não está transformando o jogo num treino virtual de arremesso? Qual é a ginástica mental para separar coisas que acontecem ao mesmo tempo? A premissa de ignorar a defesa choca mesmo. Mas o raciocínio do FIP parte de uma verdade física incontestável. No momento exato em que a bola bate no taco e voa para o campo, o controle que o arremessador tem sobre ela cai para zero. Tá, ele fez o trabalho dele e a bola foi embora. Exato.
Se aquela bola vai cair livre no chão, ou se vai cair direto na luva de um zagueiro super rápido, isso é uma questão de posicionamento, geografia do campo, coisas que o arremessador não controla. Ah, faz sentido. Então, o que o FIP faz é focar exclusivamente nos únicos 3 resultados que acontecem sem que a defesa possa interferir em nada. Que seriam quais? O home run, porque a bola sai do estádio e ninguém alcança, as bases por bolas, que são os walks, e os strikeouts. A equação calcula só esses 3 eventos puros, aplica um ajuste para calibrar com o resto da liga e te dá a taxa real de sucesso do arremessador, sem contaminação. O que significa que se um arremessador faz um lançamento perfeito, taticamente genial, força um contato fraco do batedor, mas aí o colega de time, lá atrás, tropeça e não pega a bola, a estatística antiga ia dizer que a culpa foi do arremessador. Gente, o que precisava. A falha foi 100% da variável defensiva. Perfeito. E olha, o salto do beisebol foi ainda mais longe. Eles saíram da matemática tática e mergulharam quase na física quântica do esporte, com StatCast. Ah, os radares e câmeras. Isso. A análise deixou de só olhar os resultados e passou a medir o ar. O texto descreve como eles medem a taxa de rotação da bola no ar, o spin rate. Por muito tempo, o pessoal via uma bola ser lançada e ela parecia que dava um pulinho mágico perto do rebatedor. Todo mundo achava que era puro dom, né? Uma mágica. Pois é. Mas hoje, quantificando a rotação, os dados provam que o arremessador está manipulando a dinâmica de fluidos. Uma bola girando muito rápido muda a pressão do ar ao redor dela e resiste à gravidade por uma fração de segundo a mais. Caramba! E para os rebatedores tem os barrels, certo. Isso, os barrels calculam a velocidade exata de saída da bola e o ângulo de lançamento no milissegundo do impacto. O sistema prova que a sua execução muscular foi perfeita, não importa se o vento empurrou a bola ou se tinha um defensor posicionado exatamente onde ela caiu. O processo passou a ser mais importante que o resultado final. Essa engenharia toda salva o beisebol, por quê? Vamos ser sinceros, é um esporte meio estático, né? É um duelo de 1 contra 1. Sim, é bem compartimentado. Isolar variáveis ali é complexo, claro, mas dá para fazer. O choque real acontece quando a gente vê essa filosofia toda migrando para o caos absurdo e contínuo da NFL, o futebol americano. Nossa, aí é outra história. É um campo lotado, 22 caras colidindo ao mesmo tempo em alta velocidade a cada jogada. A complexidade ali exige uma matemática completamente diferente para funcionar. Sem dúvida. A geometria do futebol americano exige uma abordagem que entenda a interdependência. E o texto aponta para o DVOA, o Defense Adjusted Value Over Average, como a métrica suprema nesse caso. Esse nome impõe respeito. Ele abandona de vez aquele fetiche pelas jardas totais acumuladas. Historicamente, se um cara corresse 5 jardas, a galera comemorava e entrava como um saldo positivo. Mas a nova estatística entende que o contexto é rei. O exemplo do avanço no campo ilustra perfeitamente o quanto os números absolutos são cegos. Conquistar 5 jardas numa primeira descida é lindo. Mas conquistar essas mesmas 5 jardas quando o time está lá encurralado numa terceira descida precisando de 15 jardas para continuar vivo... é inútil. Exato. No primeiro caso, é um super progresso. No segundo, é taticamente jogar a toalha, porque a bola vai ser devolvida para o adversário logo em seguida. E a mecânica do DVOA disseca exatamente essa diferença. Ele não analisa só o tamanho do avanço. Ele olha o cronômetro, a posição no campo, quantas jardas faltam para o primeiro down e cruza tudo isso com a força da defesa adversária daquela temporada. É muito detalhe para uma jogada só. É uma montanha de variáveis. E aí, ele compara a jogada que acabou de acontecer com a média histórica da liga inteira para situações rigorosamente idênticas. Entendi. Então, uma única jarda conquistada com muito esforço na linha do gol ganha um valor matemático gigante. Mas um monte de jardas ganhas no meio do campo, quando o jogo já está decidido e o adversário relaxou, sabe? O DVOA corta isso, chamando de estatística de lixo. Genial expurgar esses dados inúteis. E nessa mesma onda, tem uma métrica que me chamou muita atenção, que é a Elusive Rating, ou a taxa de elusividade. Ah, essa é fascinante para os corredores. É uma tentativa de subtrair, matematicamente, a força daqueles companheiros gigantescos que vão na frente abrindo o caminho.
Pensa no desafio de atravessar um shopping center completamente lotado na véspera de Natal. Um pesadelo, diga-se de passagem. Total. Mas se você tem uma equipe de 5 seguranças enormes na sua frente empurrando as pessoas para longe, você vai andar em linha reta e não vai precisar de agilidade nenhuma para chegar na loja. Você só vai passear. Agora, a métrica da elusividade apaga os seguranças da imagem e pergunta: quantas pessoas esse indivíduo consegue desviar quando ele se vê sozinho no meio da multidão frenética? Como é que eles calculam isso no meio daquele caos do campo? A equação divide o número total de vezes que o atleta forçou um erro do adversário, tipo quando ele rompe um bloqueio ou o defensor erra o tackle porque ele foi muito ágil, pela soma das vezes que ele encostou na bola. Mas o grande segredo da fórmula é que ela ignora qualquer ganho de território enquanto o caminho estava limpo. Ah, então as jardas fáceis não contam. Não contam nada para essa métrica. O cálculo só começa a rodar naquele milissegundo em que a proteção da linha ofensiva entra em colapso e o choque com o defensor vira inevitável. Caramba! E isso separa perfeitamente o cara que é realmente evasivo e escorregadio daquele que só é medíocre, mas joga atrás de uma linha ofensiva de elite. A NBA e o basquete seguiram muito essa mesma trilha, né? Em busca desse contexto ideal. O texto fala muito sobre o BPM e sobre o true shooting, que aglomera todos os arremessos numa taxa de eficiência só. Ajusta tudo para uma visão mais clara. Mas, olha, tem um debate que eu achei bizarro sobre a métrica Effective Field Goal Percentage, a EFG%. Segundo o texto, o grande mérito dela foi ajustar a matemática para absorver a premissa de que a cesta de 3 pontos vale mais que a cesta de 2 pontos. Pois é. Eu confesso que fiquei até meio chocado lendo isso. Não parece básico demais que o número 3 é maior que o número 2? Por que diabos o esporte precisou de décadas e de uma revolução estatística para aceitar uma matemática que uma criança na pré-escola entende? Se conectarmos isso a um panorama maior, a barreira nunca foi uma dificuldade com álgebra básica. A barreira era o viés psicológico que estava grudado na cultura do esporte. Como assim? Os técnicos não sabiam contar? Eles sabiam, mas eles avaliavam o jogo de forma visual e binária. Imagina só um cenário. Um atleta arremessa 10 bolas de perto do aro e acerta 5. O aproveitamento tradicional grita lá na tela, 50%. Um número bonito. Sim. Aí um segundo atleta lança 10 vezes da linha de 3 pontos, de muito longe, e acerta só 4. A estatística marca 40%. A nossa mente humana, que foi treinada para punir o erro visível, olha para isso e penaliza automaticamente o segundo jogador. Ah, claro, porque ele errou mais vezes. Exato. O que a EFG% fez foi jogar o peso geométrico na porcentagem. Ela multiplica os acertos de 3 pontos por 1,5. E, de repente, os técnicos olharam para os dados e viram que aqueles aparentes 40% geravam 12 pontos no placar. Enquanto os 50% bonitinhos geravam só 10 pontos. Isso. O que eles tiveram que superar não foi aprender que 3 é maior que 2. Foi desmontar o medo paralisante do erro visível lá na quadra. Caramba, o viés humano atrapalhando o lucro real do time. E essas métricas se complementam com o BPM, né, que estima a força do time, enquanto o cara simplesmente pisa na quadra, medindo a gravidade dele ali. Exatamente, o impacto gravitacional dele atraindo a defesa mesmo sem a bola. Só que essa gravidade toda precisa ser calculada de um jeito ainda mais maluco quando a gente sai da madeira estática da quadra e vai para o gelo da NLH, o hockey. O hockey é o ápice da abstração analítica. Pois é, qual é a utilidade de precisão matemática num esporte jogado em cima de lâminas, hiperveloz, onde um disco de borracha voando parece desafiar toda a geometria possível? É literalmente o domínio do imprevisto o tempo todo. E justamente por causa desse imprevisto crônico, a galera da analítica do hockey teve que abrir mão de rastrear cada passe e desfecho milimétrico. Eles focaram no controle direcional. O texto detalha muito o Corsi e o Fenwick. O que eles medem exatamente? O Corsi conta absolutamente todo o diferencial de tentativas de arremesso entre os times. Eles somam os que vão para o gol, os que vão para fora e até os que batem no corpo dos defensores e são bloqueados. Tá, ele mede o volume de tentativas brutas. E o Fenwick?
é quase igual, mas remove os bloqueios da conta, porque muito bloqueio pode indicar só que a defesa adversária está bem fechada e não que o ataque foi perigoso de verdade. Entendi. A ideia central nos dois casos é aceitar que no hóquei, o gol em si é um evento raro e muito contaminado por rebotes bizarros no gelo. Então, se você mede quem gera um volume esmagador de tentativas, você descobre quem está realmente com o controle do jogo nas mãos. E aqui a gente chega no conceito que mais me deixou com a pulga atrás da orelha nesse texto todo, que é o PDO. O autor diz que o PDO tenta quantificar literalmente a sorte. A famosa métrica da sorte. Pois é. E quando a gente bate o olho nisso de tentar matematizar a sorte, o lado cético grita muito alto. Porque a sorte não seria tipo uma maré mística ou só um nome chique que a gente dá para a falta de dados. Tentar adotar um número no destino não é flertar perigosamente com a astrologia esportiva. Nossa, a astrologia esportiva é ótimo, mas apesar do ceticismo super válido, a mecânica do PDO é apoiada na lei dos grandes números. Não tem nada de místico. Como ele funciona? O cálculo soma a porcentagem de defesas de um goleiro com a taxa de acerto dos atacantes do mesmo time. E os dados históricos da liga inteira mostram que essa soma sempre, invariavelmente, volta para a média de 100%, ou 1000 na escala deles. Sempre volta para o 1000. Sempre. Então, se um time de repente ganha 10 partidas seguidas e esse indicador dispara para 1040, a matemática avisa, olha, essa equipe está vivendo de eventos anormais. É um disco que bateu no patins do juiz e entrou. É o goleiro do outro time que escorregou do nada. Ah, então a sorte existe no curto prazo. Com certeza. Só que o objetivo da métrica não é ser evidente e prever quando o disco vai desviar. O objetivo é revelar o que é insustentável. Se um time tem um corse péssimo, ou seja, quase não cria chances, mas está com um PDO nas alturas, ganhando jogo atrás de jogo, é um atestado de óbito precoce. A gravidade da matemática vai puxar eles para baixo de qualquer jeito. Inevitavelmente. Os atalhos criados pela sorte circunstancial vão acabar. A estatística tira a máscara dessas ilusões, né? Alertando que a farra está com os minutos contados. Exatamente. Então, o que tudo isso significa, né? Porque depois de consumir essa montanha analítica sobre como os números mascaravam a ineficiência no esporte, a gente é obrigado a pensar no mundo real fora dos portões do estádio. Isso é o que mais assusta, no fundo. Sim. Quantas ferramentas descalibradas ainda gerenciam a nossa sociedade? Na hora que o RH vai contratar alguém, na hora que um banco vai aprovar um crédito, as pessoas são avaliadas pelas suas corridas impulsionadas o tempo todo. Elas herdam o bônus ou o prejuízo do time que está em volta delas. Exato. Quantas decisões não dependem de análises preguiçosas que não se separam o esforço real do indivíduo da bagunça do ambiente em que ele está inserido? Essa sopa de letrinhas do esporte não serve só para fazer planilha. Ela nos desafia a fazer perguntas mais sofisticadas na nossa própria vida. E essa constatação de tirar o rigor dos esportes e jogar na vida real é o grande clímax de tudo isso. A gente viu o FIPE apagar a defesa para achar a eficácia pura. A gente viu o PDO rasgar a ilusão da sorte no hóquei. Sim. Se os algoritmos já conseguem isolar o indivíduo no meio do caos físico de 20 caras se esbarrando, a invasão completa dessas lógicas nas nossas vidas comuns parece iminente. O horizonte é meio assustador. Imagina só um futuro próximo, onde o seu seguro de vida ou o seu limite do cartão não dependem mais de uma avaliação subjetiva ou de uma média falha. E se as empresas passarem a calcular o seu WAR biográfico implacável? Nossa. Um cálculo que pesa o seu corte de resiliência e ajusta a sua taxa de sorte ambiental ao longo da vida. A busca por uma avaliação perfeitamente justa ameaça reduzir a complexidade da nossa experiência humana a um monte de equações brutais. O mundo onde falhar por causa da pressão do dia a dia não vai ter desculpa, né? Porque o sistema já antecipou a sua taxa de elusividade. O algoritmo já sabia que você ia tropeçar. Uma loucura. Chegando ao final desse mergulho nas fontes, a gente começou dissecando como era fácil ser enganado pela capa do livro das estatísticas antigas. A engenharia dos números desmontou tudo isso para achar a verdade. Mas gerou outros monstros no processo. Pois é.
A barreira agora é garantir que, nessa ânsia de purificar e isolar cada variável da nossa existência numa tabela de eficiência cruel, a gente não esqueça que a ineficiência e as falhas também têm o seu valor. Medo de responder. Façam as contas, mas não virem só números, pessoal. Exatamente isso. Um abraço para quem nos acompanha e até a próxima.